Chegamos a mais... Não. Chegamos a mais um episódio do podcast Petit Gâteau. Afrodisíaco. Porque a gente tá bem... Gente, a gente vai falar de outras coisas, tá? Sim, mas o primeiro episódio, crush em desenho. Segundo, começamos a falar de aplicativo de relacionamento, achando que a gente ia encerrar tudo em 40 minutos. Impossível. Não. Estamos aqui no terceiro, que é a segunda parte de aplicativo de relacionamento. O retorno. Mas então, a gente terminou o outro episódio falando do uso do aplicativo em viagens e não especificamente, mas os exemplos que a gente vai dar aqui vai ser em viagem internacional, mas uso do aplicativo em viagens, em cidades diferentes, com pessoas que você nunca viu na vida. Porque tem objetivos diferentes, né? Eu acho que tem gente que aí a gente volta pro que a gente estava falando, né? Que pode só para arranjar amigos. Tem gente que pela cultura, acha que saindo com uma pessoa de lá vai sair dessa coisa dos pontos turísticos, ou fazer só amigos, né? Sim. Ou ter aquela história pra contar, aquele diário de viagem. E transar mesmo com uma pessoa de outra nacionalidade, ver como é que é. O que a pessoa fala, né? Em outra língua, naquela hora ali. Eu sempre tive essa curiosidade, confesso. E é isso, tudo bom. Alguma história, assim? Bom, história... Bom, a primeira vez que eu viajei sozinha mesmo, eu fui pra Argentina pra ficar Chique. 5 dias, pra Buenos Aires. E eu baixei o aplicativo. Com qual intuito? Cara, eu acho que eu não pensei no intuito, sabe? Eu tava... Foi a primeira viagem sozinha, eu fiquei num albergue e as pessoas já estavam meio entrosadas. E aí eu fiquei tipo, o que eu tô fazendo aqui sozinha, sabe? Assim que eu cheguei foi essa sensação. Tentei marcar com um cara, só que eu meio que me perdi, fiquei naquela de não sei fazer isso e cancelei de última hora, e o cara ficou até meio chateado. E depois eu marquei com um cara num lugar que eu já tinha ido, que era em frente a um museu. Mas o cara que você conheceu em aplicativo? O cara que eu conheci em aplicativo. Tá. A gente deu match, conversou e tudo bom, muito pouco, assim. O que me chamou a atenção é que tinha, quando ele me adicionou, né, no WhatsApp, a foto dele ainda até hoje, era uma foto com o Hitchcock. Chique. Não ele com o Hitchcock, né, mas era uma foto do Hitchcock. E aí eu pensei, tá, já gostei. E aí a gente deu match, eu marquei em frente ao museu, que eu já tinha ido, porque o museu estava fechado. Gente, de tudo manhã. muito chique, né? Foto do Hitchcock, vamos nos conhecer em frente ao museu, somos pessoas que gostamos de arte. E o que é mais louco a gente se conheceu, 2 beijinhos, sentamos em algum lugar para conversar, e aí eu mostrei para ele um caderno que eu tinha de todos os lugares que eu queria ir. E ele falou, isso é legal, isso aqui não vale a pena, isso aqui é perto, você quer ir lá agora? Eu falei, quero. E nisso, a gente ficou o dia inteiro e, sem brincadeira, eu esqueci que eu tava num date. Que você tava num date. Porque foi tão de boa, tão Teve tranquilo. o lance do vinho, não foi? Que ali que bateu a ficha. Não, foi antes. Porque assim, a gente tava conversando e de boa, o dia todo e tal. E ele era realmente minha versão masculina, porque eu tenho um paladar muito infantil, ele também tinha. E aí a gente ficou conversando, aí almoçamos e tal, não sei o quê. E aí eu falei com ele que eu queria comprar um Falando espanhol, souvenir. Raquel? Sim. Uhum. Mais portunhol do que qualquer outra coisa, né? E eu lembro que ele falou isso no final da viagem. Tipo, nossa, seu espanhol melhorou muito. Então, assim, do início até o final, e eu pensei, Legal. é isso que eu quero, né? Não só isso, mas praticar também. E aí, eu tinha que comprar um souvenir pro meu irmão. E aí a gente foi pra uma livraria lá, famosinha. E quando El Ateneu? Exatamente. Que é uma livraria que ela fica num antigo teatro, né? Então a estrutura é toda de teatro ainda. Exato. Não sei se o teatro funciona ainda, mas a Eu estrutura é acho toda de que teatro. não. Um teatro muito bonito e é uma livraria. E aí a gente foi pra lá e tem uma escada rolante. Nessa da escada rolante, eu tenho um hábito, né, de ficar no canto direito. E fiquei na frente dele e ele colocou a mão na minha cintura. Quando eu senti a mão na cintura, caiu a ficha. Eu tô num date.
Sim, As internacional. coisas que eu falei. Não, assim, tipo, eu deveria, né, tá flertando ou parecer mais atraente. Aquela coisa do. O que eu falei? Aham. Sabe? Não deveria, né? Mas é aquilo, assim, você acabou sendo super natural. Exatamente. Ou seja, num date a gente. É aquilo, né? A gente fica procurando o nosso melhor lado pra mostrar. Exato. E fica tentando. E impressionar. aí a gente. Aí eu me dei conta e aí eu fiquei, né, mais tipo, tá, eu tenho Se que policiando. me policiando mais das besteiras que eu tava falando. A gente foi tomar um vinho, aí isso me deu mais, né, me deixou mais relaxada, porque eu não bebo muito, não sou muito de beber. Acho que foi a primeira vez que eu fiquei realmente alta. Uhum. E aí eu fui pra casa dele, enfim. E Bananã. aí foi isso. E aí eu esqueci a minha bufanda. Que Bufanda! É bufanda. Que é um cachecol, eu esqueci na casa dele. Quando ele tava me deixando, porque ele foi um fofo, ele me deixou até o meu hostel, que era em outro bairro. E eu me dei conta que eu tava sem meu cachecol. E ele falou, quer voltar pra pegar? Só que eu ia embora no dia seguinte. Ai, aquela coisa bem de filme, né? Não, tem que ir embora. Aí eu falei, não, tem que ir embora e tal, Meu não último sei o dia quê. Meu aqui. último dia, eu ainda tenho que fazer minhas malas. E aí, quando eu cheguei no meu albergue, as meninas estavam indo pra uma boate, que lá a boate é muito tarde, é bem diferente do Brasil. Vai até, tipo, cedo da manhã, bem cedo mesmo. E aí eu pensei, ai, quer saber, vou sair. E acabou que, tipo, saí, voltei às 7 horas só pra colocar as coisas dentro da mala. Voltei. Mandei uma mensagem pro Daniel, falei, vamos nos encontrar agora, vou te contar. E aí a gente Fomos se encontrou. pra um bar. Exato. E aí, 6 meses depois, eu recebi uma bolsa do lugar onde eu trabalho pra ir pra Buenos Aires. E aí eu mandei Olha o uma mensagem destino. pra ele, era muito Estou perto da voltando. casa dele, que era minha bufanda. E aí a gente se encontrou e eu É peguei o seu meu... inconsciente, né? Deixou a bufanda lá de propósito Nem e depois foi, o porque universo na deu minha um cabeça, jeito. gente, Buenos Aires, check. Por mais que eu tenha gostado, eu não pensava em ir de novo. E é o lance da viagem, né? Por exemplo, eu quando usava aplicativo de relacionamento em viagem, era puramente o... Não era o Grindr, não. Já que eu tava no Tinder, eu usava o Tinder também. Mas era uma coisa que era puramente para encontros casuais. Nunca pensei em encontrar amigos para poder, tipo, me apresentar à cidade, porque eu sempre gostei muito de viajar sozinho e eu gosto de descobrir as coisas sozinho, sabe? Eu não gosto muito de, tipo, ter um guia turístico ali. Eu gosto de eu ficar andando e descobrindo as coisas. Mas, então, eu usava o aplicativo para encontros casuais. Eu acho que no meu caso não foi pra encontro casual, foi realmente porque foi minha primeira viagem sozinha e eu Sim. estava me sentindo sozinha. Sim. E se não me engano, ele foi o primeiro date mesmo. Não foi no Foi a primeiro dia, primeira- mas... Não, foi o primeiro date de aplicativo. Ah, tá. Porque eu nunca tinha encontrado Você inaugurou ninguém. já eu internacionalmente. inaugurei lá fora. Porque até Chique. então eu só ficava conversando com os caras, nunca tinha encontrado ninguém. E aí eu tomei coragem de, aqui, ninguém me conhece, eu Aham. posso ser uma pessoa mais extrovertida. É. E aí eu... Ai, monana! Exatamente. Tá. Não, eu também, né? Eu contei no outro episódio que eu conheci o Grindr através do meu ex-namorado e também passei a usar Se você não lá ouviu, fora. volta e escuta esse episódio. Agora, assim, esse negócio de usar aplicativo no estrangeiro, não sei o quê, ou em outra cidade, eu me lembrei aqui de um outro caso meu, que não foi um caso, porque não chegou a se desenrolar, mas eu encontrei uma pessoa num aplicativo, numa viagem, eu tava em Las Vegas, que eu fui porque eu sou muito fã da Lady Gaga, e eu fui pra assistir ao show dela, a residência dela em Las Vegas. E quando eu tava lá, eu encontrei e assim, eu sou muito fã da Gaga, então eu conheço não pessoalmente, né, mas eu conheço a produção dela, eu sei o nome das pessoas, eu sigo as pessoas no Nossa, Instagram gente. nesse nível. E os bailarinos da Lady Gaga, tipo, são sempre os mesmos há anos. Então eu sabia o nome deles, sabia a cara deles, enfim. E um deles eu encontrei no Tinder. Gente! Quando ele apareceu no Tinder pra mim, lá em Las Vegas, eu falei, meu Deus. Só que assim, ele não me atraía em nada. Mas eu confesso que eu lembro... Gente, eu sou muito blogueiro de Instagram. Porque eu lembro que eu coloquei no meu Instagram e eu botei assim, abri uma caixinha de perguntas e falei assim, gente, encontrei o dançarino da Lady Gaga no Tinder. O que eu faço? Ele não me atrai. Dou like por interesse ou não dou daria. like? Eu dei like por interesse, tá. óbvio. Eu Mas daria. o like não foi retribuído, a gente não deu match. Ai, você não deu super like? Sabe que eu não lembro?
Eu não sei nem se tinha super like, não sei. Eu sei que eu dei like e o match não coisou. Mas, tipo, encontrar famoso. Isso é um... Você já encontrou, tipo... Já encontrei, não dei match com o Defante. Olha só. Eu confesso que eu dei like pra ver se ele... se eu seria o tipo dele. Só por curiosidade, e aparentemente não sou, porque ele não deu like de volta. Mas um que quando eu vi, eu literalmente pulei em cima da cama. E Dá pra falar quem foi? Sim, porque ele não é muito famoso. Tá, eu lembro dessa história. Ele se chama Francisco. Ele é cantor. Ele é o filho da Cássia Eller. E eu sempre achei ele bonitinho, desde que eu o conheço, assim, como filho da Cássia Eller. E aí eu o vi, dei match. Ai, deu match, foi. Nossa, eu nem não lembrava E direito. eu fico muito chateada porque eu perdi os prints, porque eu tinha tirado print. Infelizmente a conversa não se desenvolveu. Não se desenvolveu e tal. Mas só o fato de ele ter me curtido, amor, já bastou pra você. E eu sei que eles frequentam os mesmos lugares que eu frequento, então ainda tem Já esperança. esbarrou com ele, né? Sim, não só em show, porque eu vou aos shows dele, já fui em 2, um em um festival e um no circo, mas você não me escapa, Chico. É isso. Não sou stalker. Olha que... Vai que ouve. E match com gringo, mas no Brasil. Ai. Eu já tive isso, mas eu acho que eu quero contar essa história num outro episódio, porque ela não é basicamente, tipo... O aplicativo de relacionamento simplesmente funcionou ali para aquele encontro momentâneo, que acabou sendo muito legal. Era um chileno que estava aqui no Rio, na época do carnaval, um pouco antes do carnaval. E a gente viveu um mini romance que aí depois... Enfim, se desenvolveu para um outro negócio, mas é por isso que eu acho que deve ser contado em outro episódio. Um episódio viagem. Um episódio sobre viagens. Tá. Mas é isso, assim, eu já dei match com um gringo no Brasil, mas eu lembro que era isso, tipo, foi pré-carnaval, eu lembro que na época da Copa do Mundo também rolou, mas, tipo, não se desenvolveu muito bem, assim, de chegar a sair mesmo com um gringo no Brasil, foi só esse menino do Chile. Que eu me lembre. Pausa. Eu não sei o que acontece comigo e com os gringos. Eu não tenho tara por gringo, só pra deixar claro. Mas eu não sei, os brasileiros, eles não me querem, porque eu só dou match. Aquele meme da Xuxa, não existe homem pra mim no Brasil. Não existe homem pra mim no Brasil, gente. Você falou em tara por gringo. E aí eu pensei... Ei, peraí. Não, você falou que você não tara. tem, tá. Tá. Mas quando você falou tara por gringo, aí eu pensei fetiche. Porque isso no Grindr é uma coisa que é muito... Tabu, não? Não, tabu não, pelo contrário. As pessoas colocam até alguns... existem códigos no Grindr. Eu, assim, por exemplo... Setinha pra cima, o cara é ativo. Setinha pra baixo, o cara é passivo. Que legal. Duas setinhas dando uma voltinha, versátil. Tá. Aí tem caras que botam assim, tipo, 3, 4, 5 setinhas pra cima. Tipo assim, só sou ativo. Ele quer deixar isso bem claro. Só setinha pra baixo, sou passivo pra caralho. E tem uns códigos que eu não conheço. Assim, eu não sei. Por exemplo, eu sei que quando o cara bota uma folhinha, que é aquela folhinha da bandeira do Canadá, aquilo significa que ele fuma maconha. Então é pra fumar também junto. Mas isso... Em outros aplicativos também, né? Agora tem tem escrito muito F1. Fuma um, Antes era 4,20. O emoji do raio, se eu não me engano, é porque o cara cheira cocaína, tem uma coisa assim. Gente. E tem alguns emojis que eu juro que eu não vou saber dizer, mas alguns que têm relação com fetiche. Eu só conheço um, que é do nariz de porquinho. Que seria fetiche, gente. Que é o cara que se chama de pig. Ele gosta de... que façam xixi. Não necessariamente, mas assim, coisas não muito limpas e higiênicas, entendeu? Então o cara quer se atracar com alguém suado de academia, ou... Entendeu? Tem isso. E tem um nome, tipo, é muito específico. E se chama pig, essa porra.
Eu sei que tem outros, assim. Mas aí tudo isso por conta do fetiche que você falou e tal. Eu não tenho tara em gringo. Como que isso se dá? É uma curiosidade minha. Como que isso se dá num aplicativo, num aplicativo de relacionamento no qual as duas pessoas são heterossexuais, quando fica claro que é só um encontro casual, que é só pra sexo? Há uma conversa do tipo, eu quero fazer tal coisa, entendeu o que eu tô querendo perguntar? Eu Não sei se eu tô acho sendo que claro. sim. Bom, em relação a fetiche, normalmente... Não existe esses... Não, códigozinho, símbolozinho não. Normalmente tem uns caras que nunca mostram o rosto. Vamos supor, ele é... Eu ia falar pedófilo. Ele é apaixonado por pés. Ah, tá. Que é... Um fetiche. Não sei o nome de quem é apaixonado por pés, quem tem tara por pés. Entendeu? A coisa Podolatria, talvez? Não faço ideia, mas enfim. Pedo é criança. Podo Por isso que eu... a pessoa coloca fotos de pés e ele deixa claro que ele gosta de pés. Ou não mostra o rosto e fala que é uma pessoa casada e que só quer um date, sabe? Um sexo casual e tá tudo bem. Tem pessoas que pagariam. Então fala, banco, sou sugar daddy mesmo, e se você tá interessada... Sugar daddy tem muito no Grindr. Tem? Tem. Ah, tem. no... E tem alguns caras que hétero botam também. na bio, assim, tipo, procuro sugar daddy. Tem isso. Nossa. Ou caras mais velhos que é tipo, só quero novinho. E outras coisas assim, outras especificações do tipo, só curto homem muito peludo, outros, cara peludo não tem chance. Tem essas coisas assim. Isso é uma coisa que me irrita muito no aplicativo. Rapidinho, tem um emoji de um ursinho pra dizer que o cara é urso. Tá, esse eu conheço. Não o emoji em si, mas né, essa denominação. O que eu ia dizer em relação do que me irrita é a pessoa que vai colocando, tipo, isso eu quero, isso eu não quero. No textozinho, sabe? Tá. Então você acabou de falar, tipo, é a pessoa que fala, quero peludo, não quero peludo. Peludo comigo não tem chance. Esse tipo de pessoa que coloca, se você for isso ou aquilo, vira pra esquerda. Ou mulher de mimimi. Querido. Quem é você? Quem é você na Exatamente. fila do pão, sabe? Então, assim, quando começa com cheio de critérios, cheio de regra. Vai pra porra. Me dá um desânimo. Nossa, super, super. Aí eu já, tipo, sai. Agora, vem cá, um dos fetiches que você falou aí é que tem cara que gosta de pagar. Sim. E aí me veio uma outra coisa na cabeça, que é, tipo, as pessoas que pagam pelo aplicativo pra usar outros recursos do aplicativo. Eu julgo essas Você pessoas. nunca pagou? Eu já paguei no Tinder. Eu já paguei uma vez porque eu queria saber o tipo de pessoa que dava like pra mim. Foi o que eu fiz também. E aí eu paguei não no Tinder, paguei no Bumble. E eu tava até contigo. A gente tava na praia. E aí, gringo, tinha um iraniano. Lembrei dele! Lembrei dele. E aí, quando Bonito, eu paguei o aplicativo, eu vi que ele tinha me dado match. Me dado like. E aí eu fui e dei like. Dei like e aí de volta e deu match. Então, como eu paguei, eu sabia que ele tinha dado. Mas eu tive isso. surpresas quando eu vi, assim, quem tinha me dado like. Pessoas que eu conhecia, eu disse, nossa. Mas não rolou, assim, do tipo, não acredito que essa pessoa me deu like, eu vou dar e a gente deu match. Não, eu vi quem tinha me dado like, ficou por aquilo mesmo e morreu o assunto. Agora, uma coisa que era normal na época em que eu usava o Tinder, e eu não sei se você faz com suas amigas, que é recomendar. Tipo assim, eu às vezes via o perfil de um cara que eu não gostava, assim, tipo, eu ia virar pra esquerda, mas eu sabia que era o tipo de um amigo meu e eu mandava pra ele. Olha aqui esse cara e tal. Não tô falando que eu recomendava, tipo assim, caras com quem eu já tinha saído e falava, fica agora com meu amigo. Isso nunca aconteceu. Mas de ver perfil, eu às vezes mandava o link do perfil de uma pessoa. Olha eu com uma música triste, pensando aqui, todas as minhas amigas namoram. Sou a única solteira. Não, mas nunca recomendei ninguém. Na verdade, eu tenho uma ou duas amigas que são solteiras, mas elas
não tem gosto, Aham. assim, específico. Mas uma delas, volta e meia, me manda um cabeludo, Ah, tá. tchelelê. E algum deles você já deu like, tipo... Já dei match, mas assim, não saiu disso. Nem mandei oi, assim. Foi tipo, Sim. Tá. Sim. É. Agora, uma coisa que já aconteceu é de tipo, porque é aquilo também, né? O mundo já é muito pequeno, o mundo gay mais ainda, e o mundo dos aplicativos gays mais ainda. Então é muito bizarro que todo mundo, pelo menos, já se conheceu. Eu lembro, um pouco antes da pandemia, eu conheci um garoto no aplicativo, a gente começou a se falar, a sair, e aí passou a ficar um pouco mais sério. Você conheceu ele, lembra? Na Praça São Salvador? Sim, Enfim, sim, é dele que eu tô nome falando. diferente. É. E aí, quando a gente começou... Na primeira vez que a gente ia sair junto com alguns amigos meus, os meus melhores amigos, antes da gente sair de casa, ele falou pra mim, Daniel, tem uma coisa pra falar pra você. Aí eu, o quê? Aí ele, já dei match, já conversei um tempo com um dos seus amigos que a gente vai sair pra ver hoje. Aí eu, e tal, tipo, não dei importância. E realmente, tipo, nada nada a ver, assim. Sim. Mas eu fiquei com isso na cabeça e falei assim, gente, É um ovo, E a depender do aplicativo, você troca nude, você às vezes, né? Verdade. Então, tipo, você às vezes está saindo ali com uma pessoa que um monte de gente, assim, sabe? Já Sim. conhece partes íntimas dela, até alguns amigos seus. Enfim, não sei. E aí eu entro pra mais uma questão, se a coisa esquentar, você fala, vem pra cá, vamos se encontrar, ou é tipo ali mesmo, fotinho, você manda nude, não manda nude, ou a conversa meio que esquentou, você vai direto pra... Porque você tem rede social, né, no caso. Então você adiciona na rede social, como é que fica? Então, quando era pra esse lance de trocar nude, só quando era, né, o Grindr, em encontro que eu sabia que era só sexual. Já mandei bastante. Minhas fotos estão por aí, pela internet. Morro de medo que isso... Mas enfim, né, nenhuma era com a minha cara, então. Mas enfim, isso já aconteceu de eu mandar, mas eu sou uma pessoa muito medrosa. Apesar de eu já ter tido bastante encontro casual e da pessoa ir na minha casa e tudo, eu sou muito medroso. Eu gosto de saber, no mínimo, que a pessoa existe, que a pessoa é real. Então eu pedia uma rede social, às vezes eu chegava até a dizer, olha, eu não quero nem te adicionar, assim, se você não quiser, eu só quero ver o seu perfil, saber que você é uma pessoa, que você não é fake. Enfim, que você existe, né? Mas isso eu já sofri muito preconceito. Eu não tenho rede social. Hoje em dia já existe verificação, por mais que eu já tenha ouvido também que dá para passar por cima, dá para fingir, então existir fake mesmo com verificação. Mas eu já dei vários matches que o cara, quando me pedia rede social, ele não pergunta se eu tenho, né? Ele pergunta, me passa seu Instagram. Tem como você me passar seu Instagram? Vamos conversar por lá, porque eu não entro muito aqui. Esse papo furado. E aí eu falo, não tenho. A pessoa para de responder. Porque ela acha que eu sou... Fake. Fake. Você não tem rede social? Mas, gente, que isso? É um absurdo. Eu seria um que te excluiria. Olha só. Porque eu preciso de alguma segurança. Mas e era o que hoje eu tava... em dia tem a verificação. Então tem um na minha símbolozinho época que não tinha, pelo menos mostra não que lembro eu disso. sou eu. Mas eu já sofri bastante. E você já encontrou algum fake? Fake não. Mas já encontrei pessoas... Uma pessoa em específico, foi a única vez que isso aconteceu, que a pessoa era muito diferente do que estava no perfil dela. Nossa. E aí depois Mas era do ela, encontro, não, era outra pessoa. era ela. Tá. Era ela. Mas muito diferente, gente, muito diferente. A ponto de eu dizer assim, como que é possível? Porque eu notava que era a mesma pessoa. Mas era um ângulo da foto, era uma pessoa fotogênica demais. Mas pessoalmente, cara, não era nada daquilo. E assim, eu me senti até enganado. Eu falei assim, gente, que filho da... Da mãe. Ele sabe que ele não é assim.
Enfim, acabou que eu não falei isso, óbvio, tipo, não encerrei o date, fiquei, que eu pensei, bom, pode rolar uma amizade, era uma pessoa legal, a gente falava, né, era no Tinder. A gente se falava no Tinder e eu pensei, bom, já que eu tô aqui mesmo, era na Cafeína de Copacabana. Acho que não existe, acho que agora mudou de nome, é um outro nome agora. Bom, eu já dei match com um francês e o nosso primeiro date foi lá. Que foi esse que deu super like quando tava na França e tal. Sim. A gente é amigo até hoje, ele veio pra cá no carnaval. E... Cafeína de Copacabana, lugar de date. E ele me mandou agora, foi em março. Ele passou ali pela frente, ele me mandou a foto. E eu fiquei, meu Deus, você lembra? Ele lembrava. Primeiro date. Exato, e foi antes da pandemia, foi em 2018, 2019, não lembro. E aí foi isso, encarnei o tipo, vamos ser amigos, e o papo realmente foi muito legal, mas é isso, era uma pessoa que era muito diferente. Aí agora só voltando o lance lá de mandar nude e tudo, isso acontecia especificamente, mas no momento especificamente, né, naquele momento específico daquele aplicativo que era só para encontro sexual, mas a partir do momento que era tipo assim, venha para a minha casa, que eu sempre preferi que as pessoas fossem para minha casa do que eu ir para casa delas. Eu tenho uma amiga que também é assim. Eu prefiro, é o meu domínio, é que eu me entendo, tem o meu porteiro que vai saber que você entrou. Eu não. Eu sempre, tenho um amigo meu, vou falar o nome dele, o Márcio, do Rio Grande do Sul, mora no Rio Grande do Sul, Beijo. Um dos meus melhores amigos, Márcio, te amo. Eu sempre mando pra ele, tipo, Márcio, esse perfil aqui, essa pessoa, número dessa pessoa, porque eu sempre adicionava no WhatsApp, está vindo pra minha casa, se eu morrer... Eu escrevi até assim, se eu morrer foi ele, o culpado é ele. Enfim, é isso. Então, assim, eu sempre marcava encontros, sim, levava as pessoas pra minha casa, sim, porém, sentindo ali alguma segurança que a rede social me passava, de eu ver que a pessoa não era fake. E a vez que eu me decepcionei, que foi com esse cara do Cafeína, não era um encontro sexual, né? Foi um date e acabou que valeu, né? Foi uma conversa bacana que eu tive ali naquela tarde, não tinha nada pra fazer em casa e foi isso. Agora, onde ter um date, né? Que é o que eu tava afim de perguntar, é isso, Cafeína, cafeterias. Cafeína. Pois é, o lance é assim, eu não tenho uma coisa do oi, tudo bom, vem aqui pra casa, oi, tudo bom, vem na minha casa. Então, eu preciso de um lugar público, né? Já tive date no Samba da Glória, já tive... A gente dizendo todos os lugares que a gente frequenta, né? Mas vocês não sabem a minha cara. Pois vão saber, porque eu vou divulgar na minha. Já tive date em cafés, em bar. Nunca fui na casa do cara de primeira. Nunca. Nunca um cara foi na minha casa. Na verdade, eu já enrolei um cara... Vários, né? Mas já enrolei um cara que tava quase indo pra minha casa e eu pensei... Gente, eu tô de moletom, sabe? O cara tava vindo de um bar que ele tava comemorando aniversário. Eu pensei, é outra vibe. Eu não quero esse cara aqui. Tem muito dos caras de... vem almoçar, vem fazer... E eu, tipo... Eu tenho uma coisa... Aquela. De ter uma conversa. Uma conversa que me atraia. Então, assim, se a conversa não bater, eu não vou conseguir fazer nada ali. Então, assim, se eu for na casa do cara e o cara for chato... Gente, como é que eu saio dali? Então, assim, eu preciso... E já aconteceu, mas não foi de aplicativo, de eu estar na casa do cara e eu mandar mensagem pra uma amiga falando assim, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. E ela falar, diz isso. Também comigo. E eu saí. Então, assim, eu não marco um date de uma pessoa que eu nunca vi na vida na casa dele. Sim. Nem na minha, porque eu acho muito pessoal. Eu tenho uma amiga que ela sempre, hoje em dia ela namora, mas... Ela marcava na casa dela porque ela sabia onde estavam as facas. Caralho, nesse nível. Então, se acontecer alguma coisa, ela tem como se defender. Mas eu sempre vou para lugar público. Diferente de você, eu não mando foto e lugares e tudo mais, mas mando localização. Sempre. Eu também faço isso. Então, eu nunca fui para um date independente do lugar, se for muito cheio, público.
não mando, não deixo, né, de mandar a localização para uma amiga para saber exatamente. Sim. Aviso quando chego, olha, cheguei, tô viva, pode dormir, enfim. Eu também. Amigas que mandavam, né, porque a maioria tá namorando, que mandavam pra mim, eu também ficava checando o tempo todo, porque não é só você mandar a localização e a pessoa viver a vida dela, Claro. né? Ela tem que ficar, tipo, Te mudou, monitorando minimamente pra Exato. saber se você... Exatamente. Você já mandou pra mim também uma vez, eu acho. Já. Olha aí, já. Agora sim, começar uma conversa no aplicativo. Isso pra mim é uma coisa que eu acho que é muito importante. E eu lembro que na época em que eu usava o aplicativo, a gente ficava conversando sobre isso. Porque eu sempre fui aquela pessoa que fazia até talvez um mini questionário. Hoje eu até percebo que eu devo ter sido chato muitas vezes. Mas é porque tinha algumas informações que eu queria saber. Então eu sempre começava a conversa, tipo, oi, tudo bem? Oi, fala de onde? Ah, de tal lugar. Ah, eu falo de tal lugar. O que você faz da vida? A pessoa dizia, e aí a próxima pergunta era, o que você procura nesse aplicativo? Nossa, eu sempre seguia esses essa passos. pergunta. Mas foi você que me fez Mudar as estratégias. Você acha que tem muita diferença de começar uma conversa no aplicativo e começar a conversa pessoalmente? Beleza, você não flerta pessoalmente, não sei o quê, mas você acha que a maneira de começar uma conversa no aplicativo, ela tem mais chances de funcionar? Sim, não mais chance de funcionar, mas assim, mostra um pouco da personalidade da pessoa. Então, por exemplo, o cara que já começa, oi linda, oi minha linda, oi minha rainha, A mim me irritaria demais. Eu já paro de falar, eu já não pergunto oi, tudo bom? Porque eu já fico assim, gente, meio canastrão, uma coisa meio tipo, faço isso, sabe? Copio, colo, então não curto muito isso. Gosto que tem um approach diferente, então eu, pelo menos, disponibilizo a minha playlist, né, no Bumble. Ah, isso é bem legal. Então a pessoa comentar alguma coisa das músicas ou do artista, ou falar alguma coisa da foto. Eu lembro que na época da pandemia, eu tinha uma foto que na minha cabeça só tinha um coqueiro, assim, que dava pra aparecer. Mas o cara já começou falando, tipo, nossa, que gatilho, sua foto no cerco voador, e a gente na pandemia, não sei o quê. Na época, né, que eu ainda não tinha colocado pra modo avião, modo viagem. Então... deixa eu contar um... Não, vai, termina. Posso falar. Não, é isso, o lance do... Eu acho que o approach é legal, eu tento nunca começar com... Tá falando de onde, ou coisas do tipo, pegar alguma coisa que dê pra falar. Se eu vi que o cara é meio tilelê, eu já começo com uma abordagem tilelê. Eu vou, sei lá, diferente. Então, é importante o approach. Uma coisa que eu lembro que foi até você que me ensinou, e aí eu parei de fazer esse questionário que eu fazia antes, era assim, que eu lembro de perguntar pra você, Raquel, tipo, o que eu posso dizer pro cara, assim, pra fugir dessas perguntas? E aí você falou assim, cara, vê alguma informação que tenha na foto dele, puxa, algum gosto em comum, não sei o quê. Aí eu quero contar duas coisas. Uma que foi no Grindr, que foi assim, era um cara que a foto dele tava, tipo assim, tinha uma mesa, ele tava atrás da mesa, e na mesa, no cantinho da foto, tinha a pontinha de um livro, que eu tenho esse livro. O nome do livro é o Coach do Foda-se, que é o livro do Diva Depressão, que eu adoro Diva Depressão. E aí, quando eu olhei aquilo, assim, a primeira coisa que eu falei pro garoto foi assim, nossa, eu adoro Diva Depressão. E ele falou, eu também, mas como é que você sabe que eu gosto? Eu falei, sua foto, tá? A pontinha do livro deles que eu tenho. Mostra que você prestou atenção ou que você é um sociopata. E a gente começou a conversar a gente começou a conversar sobre Diva Depressão, e aí eu fui, tipo, tirei print da conversa e mandei pro Fi do Diva Depressão. Por DM no Instagram, falei, olha só, vocês estão virando pauta de início de relacionamento em aplicativo de pegação. Aí ele respondeu, nossa, que legal, hahaha, achou engraçado. E um outro caso que é do meu namorado atual, que a gente se conheceu no Tinder. E eu lembro exatamente como é que foi o início da conversa, que fui eu que a gente deu match, e aí eu puxei assunto. Porque eu vi lá eu não lembro agora, não, estava escrito na bio dele. Estava escrito que ele era ator, e tinha alguma coisa assim do tipo, procura alguém para comer pizza e jogar videogame. Era alguma coisa assim, muito básica.
E aí eu lembro que a primeira coisa que eu falei foi isso. Tipo, ai, olha que coincidência. Também sou ator e também gosto de pizza e também jogo videogame. Foi uma coisa assim. Aham. E ali a gente começou a conversar e tudo. Então, de fato, é muito importante isso, do como você aborda a Sim. pessoa. Assim como é importante você abordar a pessoa na rua, né? Sim. Então, no aplicativo não seria faço. diferente. Eu lembro muito de um cara que eu dei match que as fotos dele não seriam umas fotos que eu daria like, assim. Uhum. Só que o texto dele era interessante. E aí eu fui a partir daquele texto e a gente entrou numa onda de a gente ficar sendo irônico o tempo todo e um zoando o outro. Então foi uma conversa super diferente. Quando a gente se encontrou também, a gente ficou horas conversando. Então, assim, eu acho que o approach é importante, porque, querendo ou não, mostra um pouco, né, da sua personalidade. Sim. E é um diferencial, mostra, né, tipo, poxa, deixa eu focar aqui que essa pessoa, né, saiu E daquele... você já percebeu, assim, que a conversa ficou ruim e que a culpa foi sua? Ah, muitas vezes. Principalmente no Sabe início, identificar, né? tipo, o que você fez de errado? Falta de perguntar mesmo, sabe? A pessoa fica perguntando, você fica só respondendo. E aí, ou porque você tá conversando com outra pessoa, ou porque você, sei lá, não tá no clima naquele dia, ou tá fazendo outra coisa, e aí a conversa vai morrendo. Ou você fala uma besteira. Já aconteceu comigo e eu não digo, por exemplo, que foi o meu pior date, mas já aconteceu comigo de eu perceber, tipo assim, um cara sumiu um belo dia, a gente saiu 2 vezes e ele sumiu. Ghosting. E eu percebi por quê. Não, isso eu não vou nem criticar porque eu já fiz muito ghosting na vida. Mas eu não vou, então eu não critico isso. Mas eu sei exatamente o que aconteceu. O que você fez? Eu tava numa época muito frágil da minha vida e no nosso primeiro... No nosso primeiro encontro, eu fui falar alguma coisa assim, agora eu não lembro, mas era alguma questão familiar. E eu me emocionei falando Você começou disso. a chorar no meio do Eu não date? comecei a chorar, porque você falar, eu comecei a chorar, parece que você começa a se Deus. debulhar em lágrimas. Mas eu me emocionei, então caiu ali uma lágrima e tudo, eu limpei, aí pedi desculpa, No falei, primeiro? primeiro. Ainda teve um segundo. E aí, nesse segundo eu não chorei, mas assim, eu tava assim, tão aberto que eu tava falando assim tudo, sabe? Tipo, as minhas questões, as minhas neuroses. Então eu não sei se isso assustou. Não sei, Sim, né? a Sim, resposta assustou. sim. A resposta veio através do ghosting, que o cara sumiu. E hoje você faz a análise que ele indicou. Não, ele não me indicou nada. Eu já fazia análise na época. Mas foi um dos meus piores dates. Apesar do garoto, ele era legal, enfim, ele era bonito, a gente tinha coisa em comum, mas eu acho que eu dei uma assustada nele e eu fico pensando que eu acho que eu faria igual, sabe? Eu faria igual, eu teria o meu mesmo comportamento que ele teve. Sim, sim. É porque assusta. Mas e você? Algum pior date de aplicativo? Eu acho que eu tava tentando aqui lembrar enquanto você falava e eu não consegui lembrar, assim, nada muito surreal, né, Eu acho que os piores dates não foram de aplicativo, foram outros, mas acho que o pior date é aquele que, tipo, você vai E o match não acontece, né? Não rola. Vê aqui. Lembrei de um. Do nada. Do nada. Ele fedia. Ai, não. Ele fedia. E eu lembro que ele saiu da casa dele e isso que me deixava mais indignada. Que, tipo assim... Em teoria, ele se acabou você de tomar banho e tal. Ele não tava E voltando do mesmo trabalho. se não tivesse tomado banho, dava pra ter tomado. Então, isso me incomodou muito. Eu ainda encontrei um conhecido e ainda tive que apresentar. Eu pensando, pelo amor de Deus. Não chega perto Não pra chega não perto. sentir. Isso E depois é eu grave. encontrei com esse cara, mais uma vez, vou dizer um outro lugar que eu frequento, na mureta da Urca. E aí eu falei com uma amiga, nossa, eu já dei match com esse cara e ele fedia. Minha amiga, você falou isso alto. Beijo, Catarina. Então, esse foi o pior, porque ele uma fedia. pessoa fedida é um pior date de aplicativo. Mas conta pra gente, já que você tá namorando, graças a um aplicativo,
tem esperança, é possível. Manda uma mensagem para os solteiros que buscam putaria ou um casamento. Gente, tudo é possível. É possível a putaria, é possível você achar o seu amor na putaria, é possível você procurar um amor e ir parar na putaria, e é possível você procurar o amor e encontrar o amor. É isso, assim, eu acho que não tem muito o que dizer. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho sorte. Porque assim, eu passo longos períodos solteiro, você sabe disso. Sei. Mas quando eu começo a namorar, meus namoros são minimamente duradouros, assim. Tipo, eu tive 2 namoros de 2 anos, um de 5 anos, e agora eu tô com o Júlio há 1 ano e alguma coisa. Vai fazer quase 2, vamos botar aí. E não tava esperando, assim, tipo, foi final da pandemia, eu tinha acabado de me mudar e ele calhou de vir pra cá no mesmo dia que a gente deu match, que rolou essa conversa aí do que eu falei, que coincidência, não sei o quê, jogar videogame, comer pizza. Ele veio pra cá no mesmo dia, rolou, foi super legal. E como tava sem fim de pandemia, uma coisa ainda muito caseira, a gente não tava saindo porque os lugares ainda não estavam totalmente abertos. Então começou um namoro tão caseiro que já começou até um pouco sério, talvez, vamos botar assim. Porque já era uma coisa de casa. E, enfim, quando a gente percebeu, a gente estava morando junto, porque era praticamente isso o que tinha acontecido. E através de um aplicativo, então, Tinder. Então... Baixem seus aplicativos. Ou não, enfim, também. Eu acho que... Gente, dá pra conhecer gente em qualquer lugar, né? Assim, as pessoas, em qualquer, tipo no Instagram, aplicativos que não são precisamente de relacionamento, as pessoas dão um jeito de se encalacrar umas com as outras, então, por que não você ter ali um Tinder ou um Grindr ou alguma outra coisa que vai facilitar a sua vida? Eu acho sim, você não pode deixar de fazer coisas. Eu não vou deixar de sair, de ir pra um samba, de ir pra um negócio para ficar ali encalacrado em aplicativo. Tem que viver. Mas com o aplicativo. Lembra da gente? A gente ia pra manifestação contra o Bolsonaro na Cinelândia. Primeira coisa que eu fazia quando cheguei na manifestação, vou abrir meu Tinder, pra ele já dar aqui uma captada no radar aqui, captar as pessoas da manifestação, que já seriam pessoas que teriam algum interesse ali em comum. Tô manifestando politicamente, mas meu Tinderzinho tá aqui ligado. Sim. O Bumble é bom por conta disso, porque o Bumble você coloca o posicionamento político. Tá vendo? E é algo que eu coloco como critério. Então, se a pessoa coloca não sou político, não gosto de política, querido, pelo amor de Deus, você não é uma criança. E direita ou centro, não. E se tiver direita nem ou pra centro, não consigo. Tá. Não consigo. Então, assim, o meu corpo inteiro é de esquerda. É aquilo que eu falei. Eu tenho que conversar com a pessoa. Então, eu acho que... O seu interesse... Eu só tive um match e eu fico muito feliz de depois conversar e bater uma sintonia. Eu só tive um match que foi de manhã. O cara saiu e tal, foi lá para as coisas dele, eu fiquei em casa. E aí ele falou, vamos nos encontrar. E quando eu encontrei, a gente não conversou, foi tipo conexão, vamos dizer assim. E aí a gente foi, se beijou e tal, não sei o quê. E naquela semana a gente marcou de se encontrar. E aí a gente foi conversar e a gente ficou a madrugada toda. Eu falo para um cacete. A gente ficou a madrugada toda, até amanhecer, ouvindo música e conversando. E isso é muito legal. Esse era o meu receio, assim, porque eu preciso disso antes. E não rolou isso antes, mas rolou depois. Porque esse era o meu medo de não rolar, né? De a gente não ser um idiota. Pode ter muito... Não, a gente não pode ter muito critério. A gente tem que ter critério, mas a gente também tem que ter uma certa flexibilidade por conta disso. Eu lembro, só pra terminar aqui, eu lembro que há muito tempo atrás, tipo, eu tava, sei lá, no meu primeiro, segundo namoro, eu achava horrível a pessoa já transar logo no primeiro encontro. Eu achava assim, eu dizia pra um amigo meu, eu falava, cara, nunca que você vai namorar sério uma pessoa com quem você transou no primeiro encontro. E, gente, nossa, como eu era idiota, não tem absolutamente nada a ver. E, enfim, é isso. Não terminamos tudo que a gente tinha pra falar, mas vamos encerrar nesse episódio essa coisa de aplicativo.
Mas já tivemos ideias para outros, né? Tipo, Sim, com contar certeza. casos em viagens. E me veio aqui uma outra coisa na cabeça que é tipo match astrológico. Então, astrologia também é um assunto bem interessante pra gente falar sobre com isso. certeza, com certeza. Tá? Então é isso, vamos ficar por aqui. Beijo. Esse foi o Petiga Todo Dia e Tchau. tchau!